Meu nome é Lucas. Há alguns anos herdei a antiga Fazenda Santana dos meus pais. A propriedade, localizada no interior de São Paulo, estava abandonada há décadas. Sempre ouvi histórias assustadoras sobre a fazenda, mas nunca acreditei em nada disso. Decidi restaurá-la e transformá-la em um local habitável novamente. Mal sabia eu que estava prestes a viver o pior pesadelo da minha vida. Quando cheguei à fazenda pela primeira vez, senti um arrepio. A casa principal, uma construção enorme, estava caindo aos pedaços. As janelas quebradas e a madeira apodrecida davam um ar sombrio ao lugar. Ignorando o desconforto inicial, comecei a limpeza. Na primeira noite fui acordado por um barulho estranho. Ouvi passos pesados no andar de cima, mas sabia que estava sozinho. Peguei uma lanterna e subi as escadas. A cada passo, o som ficava mais alto e próximo. Quando cheguei ao corredor, os passos cessaram em frações de segundos. Senti uma presença fria atrás de mim, mas ao me virar, não havia nada. Voltei ao meu quarto, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. No dia seguinte, quando estava explorando a casa, encontrei um diário antigo escondido no sótão. Pertencia a uma mulher chamada Clara, que viveu na fazenda há mais de um século. Suas anotações eram perturbadoras. Ela falava sobre vozes sussurrantes, aparições de pessoas mortas, sombras e uma sensação constante de ser observada. Clara acreditava que a fazenda estava amaldiçoada por causa de um crime terrível cometido por seus patrões. Conforme os dias passavam, os eventos sobrenaturais ficaram cada vez mais pesados. Objetos se moviam sozinhos, portas batiam com força e os sussurros ficavam mais altos e distintos. Decidi investigar mais a fundo a história da fazenda e descobri algo terrível lendo o diário de Clara. No século XIX, o proprietário original, um homem chamado Antônio Santana, havia cometido um massacre brutal contra os escravos que trabalhavam na fazenda. Seus espíritos inquietos agora assombravam o lugar, buscando vingança. Enquanto lia o diário, descobri um ritual de purificação que Clara havia tentado realizar para livrar a fazenda dos espíritos vingativos. Ela descrevia em detalhes os passos do ritual, que incluía símbolos antigos, canções e a queima de ervas específicas. Mas antes que pudesse completar o ritual, Clara foi brutalmente assassinada por Antônio Santana. As últimas páginas do diário estavam manchadas de sangue, e os escritos ficavam cada vez mais desesperados e incoerentes. Naquela noite, tive uma experiência aterrorizante. Clara apareceu para mim em forma de espírito. Seu semblante era triste e sofrido, mas seus olhos tinham um brilho de determinação. Ela começou a contar-me como havia morrido. Lucas, ela sussurrou, sua voz ecoando pelo quarto. Eu tentei acabar com essa maldição. Tentei realizar o ritual de purificação, mas Antônio me encontrou. Ele estava furioso, possesso. Eu nunca tinha visto tanto ódio em um ser humano. Ele me atacou com um machado. Eu tentei me defender, mas ele foi frio, acertou o machado em minha cabeça. Senti a dor cortante dos golpes e o sangue escorrendo. E então, tudo ficou escuro. Ela pausou, e lágrimas escorriam pelo seu rosto pálido. Ele me matou, antes que eu pudesse terminar o ritual. Meu espírito ficou preso aqui, junto com os outros. Mas você, Lucas, você pode terminar o que eu comecei. Com o coração pesado e uma sensação crescente de medo, decidi que precisava tentar o ritual de purificação. Clara me guiou até o sótão, onde os ingredientes e os símbolos necessários estavam escondidos. A tensão no ar era palpável. Comecei a desenhar os símbolos antigos no chão, enquanto recitava os cânticos descritos no diário de Clara. A cada palavra, o ambiente parecia vibrar, como se algo despertasse das profundezas da escuridão. Acendi as ervas e senti um cheiro forte e pungente preencher o ar. De repente, uma força invisível me empurrou contra a parede. O espírito de Antônio apareceu diante de mim, segurando o mesmo machado ensanguentado que havia usado para matar Clara. Seus olhos estavam vazios, cheios de um ódio infinito.
Ele avançou em minha direção, levantando o machado. Tentei desviar, pensando que, sendo um espírito, ele não poderia me ferir fisicamente. Mas eu estava terrivelmente enganado. O machado desceu com uma força sobre-humana, cortando minha mão fora. A dor foi algo sinistro. Nunca senti algo assim. Um fogo que queimava minha carne e ossos. O sangue jorrou, manchando os símbolos no chão. Eu caí de joelhos, segurando o coto sangrento onde tinha minha mão. O espírito de Antônio riu, um som que parecia rasgar a própria realidade. Mas algo incrível aconteceu. O sangue que manchava os símbolos começou a brilhar, e uma luz intensa emanou do chão. Clara apareceu ao meu lado, agora mais forte e determinada. O sacrifício foi feito, ela disse, sua voz cheia de poder. Com seu sangue, o ritual está completo. A luz se intensificou, envolvendo toda a sala. O espírito de Antônio gritou de ódio e dor, sendo consumido pela luz purificadora. As paredes tremiam e um vento violento percorreu a casa, levando consigo os gritos dos espíritos vingativos. Quando a luz finalmente diminuiu, o silêncio reinou. Clara se aproximou de mim, agora com uma expressão serena. "Obrigada, Lucas", disse ela, suavemente. "Você nos libertou." Antes de desaparecer, Clara tocou minha testa e senti uma onda de paz inundar meu ser. Olhei para o chão, onde minha mão cortada estava, e vi que o sangue havia se transformado em uma marca luminosa, um símbolo de purificação. A Fazenda Santana agora estava em silêncio, livre da maldição que a atormentava por tanto tempo. Eu sabia que nunca mais seria o mesmo, mas também sabia que havia feito a coisa certa. Clara e os escravos, finalmente, estavam em paz, e eu carregaria comigo a cicatriz de um sacrifício que trouxe a libertação. Meu nome é João. Desde criança sempre fui fascinado por circos. As luzes brilhantes, os artistas talentosos e a atmosfera mágica sempre me encantaram. Mas havia algo mais que sempre chamou minha atenção. Algo que meus pais não podiam ver. Uma criança, sempre chorando, perto de um lago, próximo ao terreno onde o circo se instalava. Eu tinha cerca de 8 anos quando percebi pela primeira vez. Estávamos indo ao circo, uma tradição anual em nossa família. Enquanto passávamos pelo lago, vi um menino pequeno, talvez da minha idade, sentado na margem, chorando. Ele usava roupas de brincar sujas e tinha os cabelos molhados. Perguntei aos meus pais sobre o menino, mas eles não o viram. Insistiram que não havia ninguém ali. A cada ano, sempre que o circo voltava, eu via o mesmo menino. Ele sempre estava no mesmo lugar, com a mesma expressão de tristeza. Comecei a sentir uma conexão estranha com ele. Às vezes, quando passávamos, ele me dava um tchau tímido, com os olhos cheios de lágrimas. Eu tentava falar com meus pais sobre ele, mas eles apenas diziam que era minha imaginação. Conforme crescia, minha curiosidade sobre o menino aumentava. Uma noite, depois de voltarmos do circo, decidi investigar por conta própria. Esperei até que meus pais estivessem dormindo e, com uma lanterna na mão, caminhei até o circo e fui a caminho do lago. A lua cheia iluminava a água escura. E lá estava ele, sentado na margem, chorando silenciosamente. "Aqui está muito escuro", disse eu, tentando quebrar o gelo. "Por que você está sempre aqui sozinho?" Ele levantou os olhos e me olhou com uma tristeza profunda. "Estou procurando meus pais", respondeu ele, a voz suave como um sussurro. Eu estava brincando perto do lago e caí na água. Não consegui sair. E agora não consigo encontrar meus pais. O pavor tomou conta de mim quando percebi que ele não era uma criança normal. Ele era um espírito, preso naquele lugar, revivendo sua tragédia todos os dias. Senti uma mistura de medo e compaixão. "Como você se chama?", perguntei, tentando manter a calma. "Mateus", respondeu ele com um pequeno sorriso.
Você é o único que pode me ver. Todos os outros apenas passam por mim. Voltei para casa com o coração pesado, a imagem de Mateus cravada na minha mente. A cada ano, quando o circo retornava, eu continuava a visitá-lo, tentando encontrar uma maneira de ajudá-lo. Com o tempo, descobri mais sobre a história do circo e do lago. Décadas atrás, um trágico acidente aconteceu. Um menino pequeno chamado Mateus havia caído no lago e se afogado durante uma das visitas ao circo. Os pais processaram o circo. Ele até ficou fechado por algum tempo, mas voltou com suas atividades bem rápido. Na manhã seguinte, conversei com meus pais sobre o que tinha acontecido e sobre Mateus. Para minha surpresa, eles acreditaram em mim e decidiram que precisávamos ajudar o espírito do menino. Meus pais ligaram para minha avó, uma mulher bastante conectada com o mundo espiritual. Ela aceitou nos ajudar sem hesitar. Na noite seguinte, fomos todos ao lago. Minha avó trouxe velas, incenso e começou a preparar o local para a oração. Todos nos sentamos ao redor do lago. Formamos um círculo e acendemos as velas. Minha avó começou a rezar e nós a acompanhamos, rezando com muita convicção e amor. A atmosfera ao redor do lago parecia mudar, tornando-se mais calma e serena. Enquanto rezávamos, Mateus apareceu na margem do lago, ainda chorando. Minha avó olhou diretamente para ele e começou a falar suavemente. Mateus, você não está mais sozinho. Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar paz. As palavras dela pareciam ter um efeito profundo em Mateus. Seu choro começou a diminuir, e uma expressão de paz começou a surgir em seu rosto. Continuamos rezando e Mateus parou de chorar completamente. Ele começou a sorrir, uma expressão de gratidão nos olhos. Obrigado, ele disse, sua voz ecoando em nossas mentes. Obrigado por me ajudar. De repente, algo incrível aconteceu. Um patinho de borracha surgiu do fundo do lago e veio em direção a mim. Peguei o patinho nas mãos e ouvi a voz de Mateus na minha cabeça. Agora não preciso mais dele, disse ele. Obrigado por tudo. Mateus sorriu mais uma vez antes de desaparecer lentamente, envolto em uma luz suave. O lago ficou tranquilo e uma sensação de paz preencheu o ar. Desde aquela noite, nunca mais vi Mateus perto do lago. O circo ainda vem à cidade todos os anos, mas agora o lago parece mais calmo, mais pacífico. Sei que Mateus finalmente encontrou seus pais e está em paz. E eu, sempre que passo por aquele lago, levo comigo o patinho de borracha. Meu nome é Rafael, e todas as noites eu pego o último ônibus da linha 121 às 23h30. Algo sempre me incomodou nesse ônibus. Há uma sensação de peso, algo macabro que parece envolver o veículo. Descobri que esse é o mesmo ônibus que há 10 anos capotou em uma das rodovias pela cidade, resultando na morte de 15 pessoas. Desde então, o ônibus nunca mais foi o mesmo. Por um ano inteiro eu peguei esse ônibus sem incidentes maiores, mas sempre com um sentimento de desconforto crescente. A cada noite, a atmosfera parecia mais pesada. Os outros passageiros também pareciam inquietos, mas ninguém dizia nada. Alguns evitavam olhar para os cantos do ônibus. Outros ficavam em silêncio total, como se algo invisível os estivesse sufocando. Até que uma noite, algo realmente assustador aconteceu. Quando cheguei ao ponto de ônibus, percebi que o motorista estava diferente. Ele parecia mais velho, cansado, com um olhar vazio. Perguntei sobre o antigo motorista, mas ele não respondeu. Apenas mandou eu entrar logo porque estava na hora de partir. A forma como ele falou, o tom imperativo e frio, me deixou tenso. Pensei em voltar atrás e chamar um Uber, mas estava no final do mês e meu dinheiro estava curto. Sentei no fundo do ônibus, tentando ignorar a sensação ruim. À medida que o ônibus avançava pela cidade, comecei a ouvir vozes. Eram sussurros de pessoas pedindo ajuda, clamando por socorro. O desespero nas vozes era palpável. Olhei ao redor e comecei a ver coisas que não deveriam estar lá. Pedaços de corpos no chão do ônibus, como se as vítimas do acidente de 10 anos atrás ainda estivessem presentes. Vi um homem de meia idade com o rosto coberto de sangue.
Uma mulher jovem segurando seu bebê, ambos parecendo fantasmagóricos, como se fossem feitos de névoa. O choque tomou conta de mim. Meu corpo congelou de medo. Era como se eu estivesse vendo um filme de terror, mas tudo era muito real. Tentei me convencer de que estava imaginando coisas, mas a intensidade das visões era inegável. De repente, uma música sinistra começou a tocar, aumentando ainda mais a atmosfera de terror. As luzes do ônibus se apagaram, mergulhando tudo em escuridão. Eu podia ouvir os gritos das vítimas, os pedidos de ajuda se misturando com o som da música. Através da escuridão, vi o motorista pelo espelho retrovisor. Ele estava tendo um ataque cardíaco, seu corpo convulsionando violentamente. O ônibus invadiu a pista do lado, capotando várias e várias vezes. Eu podia sentir meus ossos chocando contra o aço do ônibus. A dor era insuportável. Minha cabeça bateu em algo duro e tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, o motorista do ônibus estava me acordando. "Você dormiu e perdeu o ponto", disse ele. O pânico tomou conta de mim, mas então percebi que estava sentado no fundo do ônibus, intacto. Tudo aquilo não passou de um sonho, pensei. Mas ao sair do ônibus, olhei para trás e vi o antigo motorista, aquele que havia morrido no acidente, me olhando pela janela. Ele soltou um sorriso macabro. Um sorriso que nunca esquecerei. Fui para casa com o coração disparado. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando nas pessoas que vi no ônibus. Quem eram elas? Qual era a história delas? No dia seguinte comecei a pesquisar sobre o acidente de 10 anos atrás. Descobri que as 15 pessoas que morreram eram de todas as idades e origens. Havia uma família inteira, um jovem casal, um idoso e até mesmo um estudante universitário que estava voltando para casa. Conforme investigava mais, descobri detalhes horríveis. O motorista do ônibus tinha perdido o controle do veículo, pois estava sofrendo uma parada cardíaca. O ônibus capotou várias vezes e muitos dos passageiros foram lançados para fora ou esmagados dentro do veículo. As fotos do acidente eram terríveis. Não consegui tirar as imagens da minha mente. Decidi nunca mais pegar aquele ônibus. Sempre que ele passa na rua do meu serviço, eu já sinto um calafrio subindo pelas costas. Espero que um dia essas almas possam encontrar paz. Era uma noite fria e chuvosa quando decidi visitar a antiga casa da minha avó. A casa ficava em uma pequena cidade no interior de São Paulo, um lugar que sempre me trouxe boas lembranças de infância. Fazia muitos anos que eu não visitava aquele lugar, e a curiosidade de revisitar memórias antigas me fez pegar a estrada. Cheguei à cidade pouco antes do anoitecer. A casa da minha avó estava desocupada desde a sua morte, há cerca de 10 anos. Apesar de abandonada, a estrutura ainda parecia sólida. A fachada, no entanto, estava coberta de vegetação, e as janelas empoeiradas refletiam um ar de abandono. Empurrei a porta que estava destrancada e entrei. O ranger das dobradiças ecoou pela casa vazia. A sala de estar parecia congelada no tempo. Os móveis cobertos por lençóis brancos, como se estivessem esperando que a vida ali voltasse ao normal. Eu conhecia cada cômodo daquela casa como a palma da minha mão, mas a sensação de estar ali sozinho, no silêncio quebrado apenas pela chuva, me fez arrepiar. Decidi explorar o andar de cima, onde ficavam os quartos. Subi as escadas com cuidado, cada degrau emitindo um estalido inquietante. O quarto da minha avó estava do jeito que eu me lembrava. A cama com sua colcha de crochê, o armário antigo de madeira escura e o espelho oval na parede. Foi então que algo estranho aconteceu. O espelho refletiu um movimento atrás de mim. Virei rapidamente, mas não havia nada. Deve ser minha imaginação, pensei, tentando me convencer de que estava tudo bem. Continuei minha exploração, abrindo gavetas e armários, encontrando objetos que me traziam lembranças da infância. Fotos antigas, cartas amareladas pelo tempo, pequenos brinquedos. Foi então que ouvi um som vindo do corredor. Parecia o arranhar de unhas no chão de madeira. Meu coração disparou.
Tentei racionalizar, talvez fosse apenas um rato, com passos hesitantes. Saí do quarto e olhei para o corredor escuro. A luz fraca da lua que entrava pelas janelas iluminava pouco, criando sombras assustadoras. Foi então que vi uma figura, alta, esguia, parecia feita de pura escuridão. Estava no final do corredor, imóvel, me encarando. Congelei de medo, pisquei e a figura desapareceu. Meus olhos deviam estar me pregando peças. Eu estava cansado da viagem, talvez fosse isso, mas o sentimento de estar sendo observado não me deixava. Decidi descer para a cozinha. Talvez um pouco de água me ajudasse a clarear a mente. Enquanto descia as escadas, o som dos passos ecoava de forma sinistra. A cozinha estava escura, mas consegui encontrar um fósforo e acender uma vela. A luz trêmula projetava sombras dançantes nas paredes. Ao abrir a torneira, a água saiu com um som gorgolejante, como se há muito tempo não fosse usada. Foi então que ouvi algo vindo do porão. Um som baixo, quase um murmúrio, mas inconfundível. Alguém ou algo estava lá embaixo. Lembrei das histórias que minha avó contava sobre o porão, de que era um lugar onde coisas antigas e esquecidas eram guardadas. Nunca tinha me sentido confortável lá, nem mesmo durante o dia. Com a vela na mão, decidi verificar. Desci as escadas que levavam ao porão, cada passo mais pesado que o anterior. O ar estava mais frio e úmido. O cheiro de mofo era forte. Ao chegar ao fim da escada, a visão do porão me fez congelar. Lá, no meio do cômodo, havia um círculo desenhado no chão, com símbolos estranhos e velas gastas ao redor. Algo muito errado havia acontecido ali. O murmúrio ficou mais alto, agora claramente vindo de um dos cantos escuros. A chama da vela tremulou, ameaçando se apagar. Me aproximei devagar, meu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Foi então que vi. No canto, quase imperceptível, havia uma figura. Era a mesma que eu tinha visto no corredor, mas agora mais clara. Seus olhos brilhavam com um vermelho intenso e um sorriso macabro distorcia seu rosto. Minha mente entrou em pânico. Me virei para correr, mas a porta do porão se fechou com um estrondo. Tentei abri-la, mas estava trancada. O som do murmúrio agora era uma risada baixa e gutural. A figura começou a se mover na minha direção, lentamente. Cada passo seu parecia sugar a vida do ambiente. Não sabia o que fazer. Rezei, pedi ajuda, gritei. Ninguém ouviu. Quando a figura estava quase me alcançando, um vento forte apagou a vela, mergulhando-me na escuridão total. O frio me envolveu, e a sensação de ser tocado por mãos invisíveis me fez gritar ainda mais. De repente, tudo parou. A risada cessou, o frio sumiu, e a porta do porão se abriu com um rangido. Saí correndo, tropeçando nos degraus, quase caindo. A casa agora parecia ainda mais opressiva. Corri para fora, sem olhar para trás. O som da chuva agora parecia um alívio. Voltei para o carro e dirigi de volta para a cidade, sem parar. Meu coração só se acalmou quando já estava a quilômetros de distância. Nunca mais voltei àquela casa. Nem quero saber o que realmente aconteceu lá. As memórias de infância foram substituídas pelo terror daquela noite. Algo antigo e maldito habitava aquele lugar. Algo que deveria ter sido deixado no esquecimento. E eu, infelizmente, fui lembrar. Fico pensando no que minha avó sabia e por que ela nunca me contou. Talvez fosse uma forma de me proteger, mas de uma coisa eu sei: nunca mais volto naquele lugar.